Olá! Quando a gente pensa em Carl Jung, o que vem à mente? Geralmente são ideias como arquétipos, sonhos, né? Mas olha, por trás de tudo isso, tinha um cientista muito rigoroso. Um cara que estava lutando com uma questão que parecia quase impossível. Como é que se mede a alma? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Um método que ele desenvolveu para a gente conseguir explorar nosso próprio mundo interior. E essa era a grande questão, sabe? Não só para o Jung, mas para toda a psicologia que estava nascendo naquela época. Pensa bem, como é que se pega as regras da ciência, que buscam leis universais, medição, objetividade, e aplica isso em algo tão pessoal e único como a psique humana? Era um dilema gigantesco que realmente marcou aquele tempo. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça nesse dilema. A gente precisa entender o tamanho do problema que o Jung tinha nas mãos. Ele estava literalmente numa encruzilhada. De um lado, a ciência, do outro, a alma. E o conflito aqui era profundo, fundamental mesmo. De um lado, a ciência clássica, que exige objetividade. Do outro, a psique humana, que é, por natureza, subjetiva. A ciência busca leis que valem para todo mundo, mas cada pessoa é radicalmente individual. A ciência quer medir, quantificar, mas a psique, ela expressa significado. Ficou claro para o Jung que o método tradicional, o feijão com arroz da ciência, simplesmente não ia funcionar aqui. Então, o grande desafio dele era esse, né? Como criar uma psicologia que tivesse uma base científica, uma teoria geral, mas que, ao mesmo tempo, respeitasse a experiência única de cada indivíduo, que não tentasse encaixar todo mundo na mesma caixinha. Era uma busca por uma ciência que fosse, ao mesmo tempo, rigorosa e humana. E a solução que o Jung encontrou para isso foi, sinceramente, uma virada de jogo. Foi genial. Em vez de tentar eliminar o fator humano do cientista, o observador, ele fez o oposto. Ele o incluiu na equação e deu um nome para isso, a equação pessoal. E olha só como isso muda tudo. Com essa ideia, o objetivo deixa de ser aquela busca por uma verdade objetiva, absoluta, que talvez nem exista quando se fala da alma. O foco agora se torna encontrar a expressão verdadeira, ou seja, a descrição mais honesta e detalhada possível daquilo que é observado subjetivamente. É isso que é a equação pessoal. A subjetividade de quem observa, do psicólogo, do pesquisador, não é mais vista como um defeito, um erro a ser eliminado. Pelo contrário, ela se torna uma parte essencial da observação. A ideia não é fingir que se é neutro, mas sim entender qual é a sua própria equação, qual é o seu ponto de vista, e levar isso em conta na análise. É uma mudança radical. E o mais interessante é que essa ideia não surgiu do vácuo, não. Ela estava em perfeita sintonia com o que estava acontecendo em outras áreas da ciência, como a física quântica. Na mesma época, os físicos estavam descobrindo que o simples ato de observar uma partícula altera essa partícula. O observador influencia o observado. Para Jung, se isso valia para a física, imagina para a psique, que ele considerava a mãe de todas as tentativas de compreender a natureza. Certo. Então, com essa base da equação pessoal, o Jung começou a construir os pilares de uma nova forma de entender, de conhecer a psique. Ele estabeleceu alguns princípios fundamentais para a gente conseguir navegar nessa tal de realidade psíquica. O ponto de partida é um conceito que ele chamou de esse anima, que em latim significa existência na alma. A ideia é que a realidade não é só o que está lá fora, ela também é aquilo que a gente percebe e forma dentro da nossa mente. Isso é poderoso porque significa que nossos pensamentos, sonhos, sentimentos, eles não são menos reais do que uma mesa ou uma cadeira. Eles são uma realidade. Ok, mas se existe essa realidade interna, como ela se organiza? É um caos? Para Jung, não. E esse é o primeiro princípio, a estrutura. Ele defendia que, por baixo de todas as nossas diferenças individuais, existe uma espécie de sistema operacional comum a todos os seres humanos. Essa é a base dos famosos arquétipos. E é importante entender, arquétipos não são personagens, tipo o velho sábio. São mais como a gramática universal da nossa mente, os padrões básicos da experiência humana. Beleza, então, a psique tem uma estrutura, mas ela também tem uma direção. Esse é o segundo princípio, o finalismo. Isso é bem diferente de outras visões que diziam que a gente é apenas um produto do nosso passado, das nossas experiências de infância. Jung acreditava que a psique está sempre se movendo em direção a um propósito, a um objetivo. E qual é o objetivo? A autorregulação, o crescimento, a busca pela totalidade. E o terceiro princípio responde à pergunta: como essa psique se comunica com a gente? A resposta é
através do simbolismo. A linguagem da alma não é a linguagem lógica do dia a dia, é uma linguagem de imagens, de metáforas, de símbolos, que a gente vê nos sonhos, nos mitos, na imaginação. E aqui está o pulo do gato. Para Jung, o que parece irracional não é o contrário da razão. É uma outra forma de razão, uma outra inteligência que se expressa de um jeito diferente, mas que está carregada de significado. Ok, a teoria é fascinante, né? Mas a gente precisa saber como isso tudo funciona na prática, como se usa isso. Bom, o Jung não ficou só na teoria. Ele transformou esses princípios num método bem concreto para a gente poder dialogar com o nosso mundo interior. Antes de mostrar o método, é importante entender a crítica que ele fazia. Jung era muito cético com os métodos experimentais tradicionais. Ele dizia que eles forçam a natureza a dar respostas a perguntas formuladas pelo homem. É como se a gente só pudesse ouvir o que a gente já espera ouvir. E com isso, a gente perde a chance de descobrir algo genuinamente novo, algo inesperado. Por isso, o método dele é diferente. É um processo em 3 passos. O primeiro é Geschehen lassen, uma palavra em alemão que significa basicamente deixar acontecer. É o ato de permitir que as imagens, os sentimentos, o que quer que seja, venha à tona, sem filtros, sem censura. O segundo passo é betrachten, considerar, observar. Agora a gente olha para esse material que surgiu com atenção, com curiosidade, mas sem julgar. Deixa aquilo impregnar. E o terceiro e último passo, sich auseinandersetzen, que é confrontar, engajar. É o momento de dialogar ativamente com esse material, perguntar o que ele quer dizer para poder, finalmente, integrar o seu significado na nossa consciência. E quando a gente entende esse método, a gente percebe que o impacto do trabalho do Jung vai muito além de uma nova teoria psicológica ou um novo tipo de terapia. É algo bem mais profundo. O que ele fez, na verdade, foi nos dar uma nova forma de perceber a nossa própria vida interior. Porque, no fim das contas, o grande objetivo dele não era só provar que estava certo. Era criar o que foi chamado de uma nova forma de sensibilidade. Pensa nisso. Ele nos deu um vocabulário, uma linguagem para a gente conseguir nomear, entender e, o mais importante, valorizar aquilo que se passa dentro da gente. E esse processo não pode terminar no umbigo de cada um. Para Jung, isso era fundamental. O autoconhecimento vem com uma responsabilidade, uma obrigação ética. A pergunta crucial não é só o que eu descobri sobre mim, mas sim o que eu faço com isso. Essa jornada interior para ele só faz sentido de verdade quando ela, de alguma forma, serve à comunidade, ao mundo. E essa citação do Sonu Chandrasani, um grande estudioso de Jung, resume o legado dele de forma brilhante. A questão não é se os conceitos dele, como introversão, sombra, arquétipo, existem de verdade em algum lugar. O que realmente importa é que essas palavras nos deram uma nova linguagem para falar sobre a nossa experiência. E ao mudar a linguagem, a gente acaba transformando a própria experiência. Então, no fundo, o método de Jung é isso, uma ferramenta poderosa para construir e encontrar significado. A ciência dele foi uma ciência que nos deu uma linguagem para entender as histórias que a nossa alma conta. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Quais são as histórias, os mitos, os símbolos que hoje dão sentido e propósito para a nossa vida?